Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições, lição 9, o cuidado para com os pobres e as ofertas de gratidão. Vamos estudar o segundo tópico de segunda-feira, cujo título é Ofertas de Gratidão Voluntárias e pela Culpa. Pergunta A. O que a Bíblia nos ensina sobre doar? Salmos, capítulo 50, o versículo 14, diz o seguinte: Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Salmos, capítulo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uma pergunta bem reflexiva. Portanto, o que a Bíblia está nos ensinando aqui sobre doar? O salmista traz para nós oferecer a Deus louvores e os votos que você fez, você cumpri-los. E depois vem a pergunta: que darei eu ao Senhor? Então vamos ver o que fala a pena inspirada para nós. Patriarcas e Profetas, Patriarcas e Profetas, páginas 187 e 188, diz assim: Jacó sentiu que Deus tinha reivindicações sobre ele, as quais deveria reconhecer, e que os sinais especiais do favor divino lhe havia sido concedido exigiam um retorno da parte dele, de Jacó. Assim, todas as bênçãos que nos são concedidas exigem um reconhecimento de nossa parte ao autor, tá em maiúscula, nosso Deus, de todas as nossas misericórdias. Nosso tempo, talento e bens devem ser solenemente dedicados àquele que nos concedeu essa bênção em consignação. Sempre que Deus nos liberta de modo especial ou nos concede novos e inesperados favores, devemos reconhecer-lhe a bondade, não apenas expressando a nossa gratidão em palavras, mas, tal como Jacó, mediante donativos e oferta à sua causa. Como estamos continuamente recebendo as bênçãos de Deus, assim devemos doar continuamente. Então temos aqui a resposta do que a Bíblia ensina sobre as doações. Devemos lembrar que nosso Pai Celestial cuida de nós constantemente e às vezes há livramentos mais visíveis, há situações mais pontuais onde nós percebemos o amor, o carinho de Deus para conosco, e uma das formas de contribuir essa gratidão é zelar da causa do Mestre, doando ofertas, doando meios, ajudando os outros, que é uma forma de devolver a Deus algo que Ele faz mediante um amor maravilhoso que Ele tem para conosco, mediante a sua graça, mediante o sacrifício de Cristo. Então, Cristo intercede por nós e com essa intercessão, Deus, com seu amor, Ele nos dá toda a sustentabilidade, tudo que nós precisamos e às vezes mais do que isso, inclusivamente livramentos e outros, né? Então devemos lembrar disso. A pergunta B segue o seguinte: por que Ezequias viu uma necessidade de reforma em Judá? Então, registrado em 2 Crônicas, capítulo 29, 1 a 7 e depois o 27 ao 33. E diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias, ou Abia. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no local leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas dos pórticos e apagaram as lâmpadas.
Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Então Ezequias ordenou que sacrificasse o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, e enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes que estavam ali, ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifício e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, levaram também holocaustos. Esse holocausto que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Então nós vemos aqui Ezequias, o reformador, o grande reformador. Ele então, entre as reformas que ele fez, foi exatamente a necessidade de voltar ao povo a comunhão com Deus, voltar ao povo a ver que existe um mantenedor. Muitas vezes afasta-se tanto de Deus que esquece que Ele é o sustento, que Ele é que nos sustenta, Ele é que é o mantenedor, Ele é que nos abençoa, Ele é que nos protege. E Ezequias, entre as reformas várias que ele fez, ele incluiu a reforma de voltar ao Senhor, estar ali em comunhão com Deus, restituir a casa de adoração, e convocou o povo a trazer também oferta, holocaustos, e o coração do povo se alegrou, se abriu, e foram aqui muitas ofertas doadas em prol da causa naquela época. A segunda parte da pergunta B pergunta: de que forma precisamos também hoje, porque a primeira parte fala da necessidade de reforma que Ezequias executou, e de que forma precisamos também hoje de uma reforma. O Pensamento Inspirado, Testemunho para a Igreja, volume 3, página 510, diz: a grande negligência no dever. Muitos retêm meios que Deus exige como seus e cometem roubo para com Deus quando fazem isso. Seu coração egoísta não devolve o dízimo de toda a renda que Deus exige, nem sobe às conferências anuais levando ofertas voluntárias de ações de graça pela culpa. Muitos comparecem perante o Senhor de mãos vazias. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então vemos aqui que não é apenas dízimo, nas ofertas alçadas também. Então essa primeira parte da Pena Inspirada vem trazendo a mudança necessária que nós precisamos, estar atento, não ir à casa de Deus de mão vazia, não ir à casa de Deus com mesquinhez, não ir à casa de Deus com uma oferta menor do que aquela que você usa num jantar à noite, logo após o pôr do sol. Então devemos ter noção de buscar primeiro o reino de Deus e lembrar que toda a relação de coisas que esse texto fala, até chegar ao versículo 33, ele relaciona ali vários aspectos, e Jesus deu a bênção: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ainda a Pena Inspirada, a revista The Review and Herald, 8 de julho de 1880, traz uma frase: levem ofertas pela culpa, de ações de graças e voluntárias. Humilhem o coração diante do Senhor e Ele estará sempre disposto a receber e a perdoar. É verdade, Deus não precisa dessa atitude nossa para perdoar, Ele não precisa dessa atitude nossa para te salvar. Isso é uma forma de você entender o amor, o cuidado, ser grato a Deus. Então, Jesus, pela graça que Ele nos concedeu através do seu sacrifício, nós temos acesso a Deus, temos acesso ao perdão, temos acesso à salvação, que é de graça. Mas nós devemos também ter aquela noção de quão falhos somos, de quão errados somos. E quando sentimos culpado, podemos sim, perante Deus, pedir perdão, deixar uma oferta, dar ações de graças, fazer voluntariados.
humilhar o coração perante o Senhor e realmente Ele há de nos perdoar. Seguindo a leitura, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 384 e 385, diz o seguinte: os mensageiros do Senhor não devem ser prejudicados na função de compartilhar a palavra da vida. À medida que ensinam a verdade, devem ter recurso para investir no avanço da obra, os quais devem chegar no momento certo a fim de alcançar a melhor e mais salvadora influência. É preciso fazer obras de misericórdia, é preciso socorrer os pobres e sofredores. Donativos e ofertas devem ser direcionados a esse propósito. Deve-se fazer essa obra especialmente em novos campos, onde a bandeira da verdade não se encontra erguida. Irmãos, se há um meio de você, de mim, de nós contribuirmos para abrir novos campos, é com as ofertas. Se a Conferência Geral tivesse recursos sobrando, ela ia com certeza investir em países que a mensagem não chegou lá ainda. Se sua associação tem recursos sobrando, ela vai investir com obreiros em cidades que a mensagem não chegou ainda. Então nós devemos ter a noção de que a sua contribuição é importante. Muitas vezes temos tendência a olhar para o irmão que tem grandes posses e pensar assim, puxa vida, mas aquele irmão podia doar 100 vezes mais do que eu dou. Deus não vê dessa maneira, porque se Deus visse dessa maneira, Ele não tinha chamado a atenção para as 2 moedinhas ou para a moedinha que a viúva estava ali doando de oferta, sendo que os outros passavam com caixotes de prata e de oferta. Portanto, Deus chama a atenção ao seu coração. Você fazer a sua parte, você ser grato a Deus, você ter o coração contrito e mesmo pouco você ganha, você evitar que seu coração fique apegado àquele pouco que você tem. Então a melhor maneira é doar. Então que Deus nos abençoe, Deus nos ajude para que possamos realmente ver a necessidade que há de ser generoso na causa do Mestre. Vamos lembrar do nosso tema? Oferta de gratidão, voluntária e pela culpa. Possamos então lembrar da necessidade que temos de purgar aquela lado egoísta que nós temos de pensar só em nós, de querer só para nós, e que Deus nos abençoe para que possamos realmente investir no tesouro celestial. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo e é mesmo importante fazermos investimento no cofre terrestre, como nós já estudamos. E a maneira melhor de fazer isso é o contributo financeiro, é o contributo de tempo, é o contributo de trabalho missionário, é exercer o trabalho que Jesus pediu para cada um de nós executasse para finalizar a sua obra. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê sua graça, Deus nos ajude para vermos a necessidade que temos de todos os dias ter um contributo para a causa do Mestre. É meu sincero desejo e oração. Amém.